Paz e bem, fique em casa, se cuidando, tá? Hoje a gente está entrando num novo capítulo, que é a independência dos Estados Unidos, um ponto muito interessante. Então, gente, a independência dos Estados Unidos ela foi um movimento de ruptura que ocorreu no século XVIII, que contestou e derrotou não só um regime absolutista, mas também uma prática mercantilista. O que a gente pode observar? Alguns movimentos que ocorreram anteriormente foram importantes para os Estados Unidos se tornar independentes. Primeiro foi o Iluminismo. Tá? O Iluminismo foi um movimento que defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade naquela época. A partir daí, o antigo regime ele começou a ficar de orelha em pé e observar que esse movimento poderia trazer para eles várias consequências. E realmente trouxe. A participação da religião na vida política como condições para haver evolução econômica e tecnológica. Também com o Iluminismo surge, no princípio, a evolução das máquinas, que foi importante. Então, gente, a ideia do Iluminismo, pela primeira vez, para romper com a monarquia absolutista. Então, é o seguinte, recapitulando, os Estados Unidos foi povoado em um sistema de colônia. Lá no início, posso observar que algumas famílias inglesas vieram para a América do Norte, fugindo da crise política e econômica que acontecia lá na Inglaterra. O interessante é que nesse mesmo período que vem acontecendo a crise na Inglaterra, também ocorria as perseguições contra o protestantismo, que é lá na Reforma, e contra a Reforma Católica Religiosa com Martinho Lutero, lá no conteúdo do sétimo ano, que vocês viram ano passado. Então foi o que houve. Após esses anos todinhos de que a coroa inglesa vinha se superando a guerra civil, tentando manter a colônia forte, desprotegida, vai surgir um controle das 13 colônias, como vimos anteriormente. O que é que ocorre? A partir daí, essa economia nas colônias, elas vão estar diferentes. Até porque, meus amores, o norte busca um mercado interno, certo? E a parte sul usa o plantio, isso é, o latifundiário. Então, cada região nesse contexto procura uma forma de sobreviver, trabalhando. Então, a monocultura é a base do trabalho escravo voltado para o mercado externo. Tá? Então, o mercado interno, o mercado externo. Nesse contexto todinho, pode estar observando que vai haver conflito entre esses momentos peculiares nas 13 colônias. Meus amores, para a gente observar nesse contexto, a gente pode estar analisando que foi muitos anos de rompimento com a metrópole. E se esse rompimento que teve com a metrópole, o antigo regime, fez com que as colônias passassem por dificuldade. Mas a construção de uma identidade das 13 colônias foi importante, porque de antemão as 13 colônias elas passam agora a ter um processo de construção, mas também de identidade, de caráter. A gente pode observar que a coroa inglesa vai elaborar leis, cobrança de impostos, tributos, porque as colônias vão existir e passam a trabalhar internamente e externamente. Então, alguém vai ter que pagar, digamos que, os gastos que teve nessa construção. Então, a Guerra dos 7 Anos, 556 a 563. Bem, lá no século XVIII, a Europa foi marcada por muitas instabilidades, tanto na economia, na religião e num todo social. Quando se fala nisso, ela vai ocasionar uma crise no sistema colonial que surgiu lá na Revolução Industrial. A gente observa que a Revolução Industrial ela foi importante porque a partir da Revolução Industrial as coisas que estavam erradas começam a, digamos que, dar os primeiros passos. E a Revolução Industrial, o seu ápice
completamente, se vocês estão lembrados, nós sabemos que dentro da Revolução Industrial, muita gente trabalhou altas horas, recebia praticamente uma miséria de salário. O que ocorre? Foi obrigado, o povo se juntar na Revolução Industrial para lutar por melhoria de trabalho, as horas, folga, salário, etc. Bem, meus amores, no regime político do absolutismo, passaram a ser bastante criticados por movimentos dentro da filosofia, que vai se destacar mais uma vez perante esse momento o iluminismo, que trouxe uma concepção de liberdade econômica e social. Bem, alguns pensadores do iluminismo observaram que o iluminismo iria trazer, junto com a Revolução Industrial, industrialismo, quer dizer, um avanço tecnológico que queria ser concretizado agora nesse contexto. Bem, nesse panorama que se é colocado, vários conflitos vão surgir, e um deles é a Guerra dos 7 Anos. Inicialmente, ocorrendo em 1756, que vai envolver diversas nações, principalmente a Inglaterra e a França. Inglaterra, onde foi o berço da civilização, da Revolução Industrial. A França, que foi também um local onde brigou com a questão do iluminismo, período napoleônico, etc. Meus amores, então, esse acontecimento foi decisivo para que pudesse colocar a autonomia norte-americana e consolidar a coroa inglesa, que teve de concretizar suas forças contra a França e gastar energia e dinheiro. Energia na questão de forças e dinheiro na questão de montar um exército completamente bem aparado para ver se não deixasse os invasores tomar de conta do seu império. Meus amores, essa guerra se dividiu bastante em 2 conflitos. Nesses conflitos vai estar interligado a Grã-Bretanha com os inimigos, com seus inimigos, a França e a Espanha em outra disputa entre o Federico o Grande da Prússia e seus rivais. Meus amores, Áustria, França, Rússia e Suécia vão ter várias hostilidades. O que é hostilidade, meus amores? Esses países vão estar sempre em atrito, prévia a contribuição para a formação de 2 lados, o lado A e o lado B, ok? O que ocorre? Os franceses são inimigo histórico dos ingleses, vão se unir à Áustria, a Rússia contra a Prússia, para poder tentar ver se tem vez nesse território. Então, gente, os ingleses vão disputar o seu estado no Sacro Império Romano Germânico, com as suas particularidades com a Áustria. Os russos vão estar interessados na Prússia Oriental, até porque a gente pode observar que nesse momento aí os austríacos queriam romper os laços com a Sicília, os franceses queriam continuar lutando contra a Grã-Bretanha. De antemão, a gente pode observar que vai obter algumas colônias, pois esse processo de expansão marítima da Inglaterra e da França vai demorar por razões de instabilidade interna ou externa. A gente também pode estar se analisando, meus amores, que essa contribuição vai retardar a busca pelo comércio marítimo. Dessa forma, a França ela vai passar a cobrar das colônias americanas do norte da Itália impostos. Então, o contexto da guerra ela começa no fator comum em 1756, quando Federico II ele vai invadir Saxônica. Quando ele faz essa invasão, ele vai ter como aliado a Áustria. E esse aliado da Áustria, que ocorre em 1752,
a Rússia vai avançar sobre a Prússia e vai dominar todo o território da parte oriental. Ok. Olhando para esse lado, a gente pode estar observando, meus amores, que entre os anos de 1760 a 1761, a Áustria ela vai retomar a Saxônica e a Sicília, e as batalhas contra a França e a Inglaterra vão ser uma inspiração no contexto europeu, porque eles vão perder seu território. Se observa também aí que toda essa questão de guerra de 7 anos, o princípio é ter poder na mão sem contestar nada. Se observa, meus irmãos, também aí, que a Ilha do Caribe, a França também, vão invadir colônias africanas em Canadá, em 1756. Mas, segundo os historiadores, vai haver um momento de opressão. E esse momento de opressão vai estar aí, colocando, a Rússia vai recusar a Áustria, vai deixar ela sozinho, e após a derrota de impostos aos aliados, nesse momento aí vai haver um recesso, porque vai haver um tratado, vai ser um tratado de Rodburgues, que vai ser assinado em 1756. Nesse tratado, a França ela vai sair da guerra, certo? Então, esses dois conflitos vão ser de menor expressão, que vai acontecer dentro da Guerra dos 7 anos. Meus amores, Frederico II e o George também II vão se aliar para tentar resistir aos ataques franceses contra o território, que, por suas proporções, vai trazer grande exílio atônico. E em 1762, a Espanha vai apoiar os franceses e vai atacar Portugal. Nesse momento aí desses aliados, a Grã-Bretanha, mais ao final, no final com Portugal, vai conseguir resistir ao exílio e vai fugir dos ingleses. Gente, a Guerra dos 7 Anos, ela foi um momento histórico, claro, que a partir daí vai dominar o Sacro Império Romano, Germânico. A Espanha vai, apesar de ser derrotada, ela vai ceder uma região para a flora, que é a Inglaterra. E nessa concepção aí que se ocorre, que a coroa inglesa, visando punir as colônias dos Estados Unidos, vai apoiar a França. E nesse apoio, principalmente, vai romper alguns laços com outro território. Automaticamente os colônios começam a reagir. E esse movimento vai tardar e vai levar à independência dos Estados Unidos. Ok? Meus amores, obrigado. Até o próximo encontro. Tá? Que Deus fique com vocês.